Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Além da Lei, o nosso podcast sobre assuntos não relacionados à prática jurídica, mas que fazem cada vez mais importância, têm cada vez mais relevância no mercado jurídico, como gestão, BD, liderança e diversos outros pontos que nós vamos trazer aqui. E hoje eu tenho a honra de estar com Luiz Fernando Prado, sócio fundador do Prado Vidigal Advogados, pai da Olivia, também pai de primeira viagem aí, né? Tá com 7 meses a Olivia. E DJ nas horas vagas, depois quero entender melhor sobre isso também. Luiz, prazer estar aqui com você hoje. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Fernando. Prazer é todo meu. Olá a todos que nos escutam, que nos assistem. Vai ser um prazer trocar algumas ideias aí sobre esses desafios de gerir no mundo jurídico. Bacana, Fernando. Conta um pouco aí sobre a trajetória de vocês no Prado Vidigal, né, que a gente estava falando antes, sobre essa metamorfose ambulante que foi a trajetória de vocês ao longo desses 5 anos aí, e hoje como grandes referências em direito digital. Legal, Fernando. O nosso escritório ele foi fundado na pandemia, né? Então era um momento em que poucas pessoas ousavam aí fundar, abrir negócios, e a gente teve esse movimento talvez ousado para a época, né? Falando com parentes à época, o pessoal nos taxou de doido, né? De falar quem vai no meio da pandemia sair de um lugar para abrir um próprio, né? Empreender no meio de uma pandemia. Então a gente tem nesses últimos 5 anos colecionado aí modelos diferentes de gestão, né? Claro, com uma constância, e essa constância eu chamo de cultura. A nossa cultura ela se mantém muito forte desde a fundação do escritório. Depois acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre como que a gente materializa essa cultura, que esse é o desafio, né? Tirar Sim. lá da teoria, do papel da parede e colocar no dia a dia também a cultura do escritório. Mas desde a fundação até hoje, a gente teve diferentes visões em termos de organização de equipe, em termos de organização do relacionamento com o cliente, em termos de envolvimento com a operação também do escritório, né? Que sempre foi muito alta. A premissa nossa como escritório boutique é que os sócios estejam envolvidos também na operação, mas tendo que lidar com esse desafio de cuidar dos outros temas também de gestão do escritório, né? Porque se ninguém fizer a gestão do escritório, ela não é feita, né? Então, Sim. A operação até tem gente que dá pra gente contar junto, ajudar e tal, mas a gestão não, é basicamente a gente com consultorias, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar algum projeto junto também. Então, a gente tem esses desafios aí, a gente vem reciclando muito do que a gente aprende, do que a gente lê, né? Desde que a gente fundou o escritório, a gente vem consumindo muito material sobre gestão, com o desafio de que muitas vezes esses materiais vêm de fora, né? E não necessariamente são escritos para a prática jurídica, que Exatamente. Também é outra particularidade, né? Então, a gente veio tentando aplicar algumas coisas que a gente via em livros, que olhava do mercado de tecnologia também, que é um mercado que a gente está muito imerso, né? A gente olhando para as questões jurídicas e regulatórias, mas hoje a nossa carteira de clientes, ela predominantemente é formada por clientes de tecnologia, então a gente vem aprendendo, inclusive, com os nossos clientes, né? Como que a gente consegue importar modelos de gestão para o escritório de advocacia e também trazendo um pouco da nossa bagagem também, né? A gente passou por outros escritórios também até chegar em Prado Vidigal, até fundar o escritório no meio da pandemia, aprendeu algumas coisas que a gente leva até hoje como legado positivo, né? E outras coisas que nos incomodavam enquanto a gente também estava em outros escritórios que a gente sentia falta e tenta implementar também em Prado Vidigal. E eu costumo dizer que é um aprendizado constante, né? E a gente talvez tenha um diferencial positivo, né? Uma vantagem que é como a gente escritório boutique, a gente consegue errar e acertar rápido, né? Então, a gente toma decisões que talvez daqui 2, 3 meses a gente revogue essas decisões e mude um pouco o jeito como a gente organiza as coisas. E isso acho que nos dá uma competitividade interessante, né? Porque a gente tem uma ideia, acho que o melhor jeito de você saber se essa ideia é boa ou não para o escritório é executar essa ideia, e se ela se mostrar um pouco ruim, você revoga, você dá um passo atrás, se ela se mostrar boa, você investe um pouco mais nela, e em estruturas maiores é um pouco desafiador de você implementar rapidamente, né? Essas ideias, né? Então, acho que em contexto geral de introdução, esse é o histórico aqui, um breve histórico do que a gente vem vivendo nesses últimos 5 anos. Não, você já trouxe diversos pontos muito interessantes aí para a gente falar nessa sua introdução. E sobre benchmark, né, com clientes, etc., eu costumo dizer que a diferença entre o veneno e a cura ali, né, é a dose. Porque quando você está falando de benchmark, principalmente com empresas de tecnologia, né, a gente tem 2 pontos principais. Empresas de tecnologia, elas nascem para escalar, né? Você tem uma jornada, principalmente de empresas que são financiadas por Venture Capital, que é você queimar caixa desde o começo, queimar muito caixa até que um dia você consegue virar e
se tornar ali superavitário, né? Você consegue break-even e a partir disso você fica muito grande, aumentar um jogo de valuation. Só que quando você vai para a prestação de serviço é um jogo totalmente diferente, né? Desde o começo o que você não quer é queimar a caixa, né? Não tem como queimar a caixa, não tem como recorrer a investidores, né? Nem a regulação permite aqui no Brasil. Então sempre quando a gente pega referências em termos de gestão e em prospecção de cliente de outras empresas, eu vejo os escritórios fazendo muito isso nessa interação com os clientes, né? Os clientes acabam virando parceiros, amigos, falam, poxa, como é que você não tem no seu escritório isso aqui, né? Para uma empresa funcionar, você tem que ter uma máquina de vendas, né? Muitos falam isso. Cadê a sua máquina de venda aqui no seu escritório? O pessoal telefonando para cliente, tocando sino, né? Cadê a sua máquina de venda aqui? Você não tem, você tem que ter. Aí o cara vai lá e faz uma máquina de venda. Putz, não funcionou a máquina de vendas aqui para mim, não faz sentido. Metodologia de gestão também, o pessoal fala muito em OKR. OKR é dificílimo de se implementar em empresa pequena. Você tem uma necessidade, uma complexidade para você conseguir acompanhar aquilo, é muito difícil. Então, você tem metodologias que elas são difíceis de você pegar, ler lá num livro do Andy Grove, qualquer livro do OKR, e começar a implementar na prática, né? Então, eu queria entender, e você falou também sobre autonomia, né? No começo, vocês deram muita autonomia, depois vocês viram que não dá para só dar autonomia, vocês estão no modelo meio termo, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre esses pontos, que eu acho que são pontos bem interessantes aí para a gente começar. Legal, vamos sim. Acho que você deu uma boa introdução aqui, né? A gente via muito esses modelos de gestão, lia sobre, etc. E acho que até hoje isso nos diferencia um pouco ali no mercado. A gente tem um modelo de gestão que não é tradicional para o escritório de advocacia, né? Então, como que funciona hoje? Algumas particularidades nossas, né? A gente tem pouquíssimos processos internos. A gente não tem uma cultura hoje de respeitar processos que se tornam burocracia. Quando a gente começa a ver que os processos estão indo para um lado de burocracia, aquelas reuniões frequentes que ninguém mais sabe por que ela existe, mas ela existe porque é uma rotina, porque está marcada e etc. A gente acaba abrindo mão desses processos, dessas rotinas mais rígidas de controle, até converso com alguns colegas de outra geração, de outros escritórios, eles falam, não, mas como é que vocês controlam quando está no remoto? Como é que vocês controlam se as pessoas estão trabalhando? Eu não controlo, eu não faço ideia se a pessoa está em casa. Exato, tem que entregar, uma gestão muito mais de entrega do que da rotina das pessoas, né? Até, às vezes a gente contrata gente de outros escritórios, é até curioso, a pessoa, você vê que ela vem com aquela cultura de pedir permissão para o chefe dela para fazer várias coisas, né? Então, eu preciso agora ir não sei aonde, tudo bem? Assim, claro que tudo bem, você não precisaria nem estar no escritório, né? Que dirá, se você precisar se ausentar em algum momento, a gente vai, claro, olhar muito mais para a entrega do que para o meio ali, né? Para o dia a dia, para a rotina da pessoa. Então, acho que esse é um ponto que nos diferencia talvez um pouco ainda, pelo menos que a gente recebe de feedback de pessoas que vêm de outros escritórios também, né? A gente tem um lema hoje no escritório, né? Que está desde a fundação do escritório praticamente com a gente, que temos o único chefe, o cliente, né? Então, a gente fomenta muito que os nossos advogados e advogadas, eles têm uma relação mais direta com o cliente, até porque isso desonera também o sócio, né? Claro que, como escritório boutique, o sócio ele está na operação, isso é indissociável, acho que é até um dos elementos que limita a escalabilidade do escritório de advocacia, especialmente um escritório que nasceu para ser boutique como o nosso, nasceu para ser nichado, mas ao mesmo tempo é uma paz de espírito para mim, para o cliente, saber que tem uma pessoa qualificada lá, disponível para atender, sabendo que hoje eu estou aqui gravando, por exemplo, esse podcast e a nossa operação está rodando, o nosso time está dando conta de fazer um bom atendimento. Então, a gente tem muito menos aquelas travas que outros escritórios têm de fulano não solta esse e-mail, quem solta é o sócio, porque ele que tem um relacionamento com o cliente. A gente não tem muito esse ciúme do cliente com a nossa equipe, não tem muito essa reserva de mercado dentro do escritório de que, não, esse sócio, esse assunto só o sócio toca e etc. Claro que tem assuntos e assuntos, clientes e clientes, mas a gente parte de uma premissa de autonomia muito grande. E no começo essa autonomia ela era tanta que ela se assemelhava um pouco a uma cultura de caos, né? Porque como a gente eliminou quase por completa hierarquia dentro do escritório, a gente falou, cara, vamos trazer pessoas boas, e quando você traz pessoas boas, elas não precisam de chefes diretos, porque elas são boas, elas sabem o que fazer, elas sabem brilhar, então eu vou dar a remuneração, vou dar o terreno, vou dar os clientes, ela vai brilhar, porque ela sabe brilhar, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa qualificada, e isso se mantém, essa premissa é verdadeira, quando você traz pessoas boas para o time, obviamente seu trabalho de gestão no micro ali, ele é muito reduzido, se não nulo, né? Mas, por outro lado, a gente viu que tinha uma carência nossa, enquanto do escritório, que era pavimentar
pavimentar um pouco essa estrada para as pessoas brilharem também, né? Ali não adianta também. eu trazer o Pelé e colocar para jogar num campo de terra, né? Ele vai ter seus desafios e falar, cadê a bola aqui? Ué, cadê a bola? Você não trouxe a bola, Pelé? Eu esperava que você fosse autossuficiente, né? Então tem que ter a bola, tem que ter o gramado, tem que ter a tática de jogo muito bem definida, né? E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, né? A gente acha que aplicava muito a ferro e fogo, o único chefe é o cliente, e a gente viu que as pessoas também elas queriam, não necessariamente um chefe no sentido tradicional da palavra ali, alguém que cobra naquela doutrina de comando e controle, mas um chefe que vai orientar, que vai ter o legado do cliente, que vai ter trazer até um conforto para a operação de, cara, a gente está entrando junto na reunião, você vai apresentar a entrega, você que fez a entrega, não vou te tirar essa autonomia, mas eu tô do seu lado, porque eu sei como aquele cliente eu sei que eu estando junto também, ele vai ficar também mais confortável, você vai ficar mais confortável e a gente, enquanto time, vai performar bem. Então, acho que a gente teve essa mudança de um modelo full autonomia, o único chefe é o cliente, para um modelo que não se assemelha ainda a um escritório tradicional, que você tem aquele júnior, pleno e sênior muito bem definido e quase com uma linha de produção muito bem organizada, né? Então, o júnior faz 70% do trabalho, o pleno faz os outros 30%, o sênior revisa os 100% que foram feitos pelo júnior e pleno, e o sócio ele põe uma cereja do bolo ali. Então, a gente quebrou bastante isso. Hoje, a gente, inclusive, no nosso plano de carreira, não tem júnior, pleno e sênior. A gente quebrou isso até para não gerar uma competitividade interna que seria complicada para o escritório pequeno. Fulano é júnior 3 e eu sou pleno 1, então eu não faço o trabalho de fulano porque aquilo é trabalho de júnior 3 e o meu é de pleno 1. Acho que gera um engessamento dentro de uma equipe pequena que poderia ser comprometedor para a eficiência da operação. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou algum nível de hierarquia hoje, até para quem está mais no início do nosso plano de carreira, saber em quem confiar, saber que na minha ausência tem alguém que eventualmente a pessoa pode recorrer, que está mais tempo no escritório, ou que tem mais legado daquele cliente. Em termos de perspectiva, né, nesse crescimento do escritório, como que a pessoa se enxerga ali? Porque, por um lado, o júnior, pleno e sênior, ele tem essa questão que você trouxe, mas por outro ele tem assim, você consegue definir o que eu preciso fazer para passar de júnior para pleno, de pleno para sênior. O que falta na grande maioria dos escritórios o que eu preciso fazer para me tornar sócio. Exatamente. Né? Como é que vocês construíram essa visão de futuro para trazer perspectiva para o time? Isso foi muito interessante, né? Porque a primeira coisa que a gente fez quando fundou o escritório, e nesse ponto a pandemia nos ajudou, claro que é muito trágico falar que a pandemia ajudou alguém, então não me interpretem mal, o que eu quero dizer aqui é que a pandemia nos abriu os olhos para o que realmente importava em termos de gestão, pelo menos naquela época, para a gente, para abrir o escritório, que era uma gestão de pessoas minimamente bem estruturada para um escritório boutique, né? Então, o primeiro passo que a gente fez aqui no escritório foi criar um plano de carreira, até porque a gente queria atrair ótimos talentos, e os ótimos talentos iam procurar um plano de carreira. Ninguém vai sair de um escritório para ir para um lugar em que não tem plano de carreira, em que a remuneração hoje é tanto e amanhã sabe Deus qual vai ser, né? Então, a gente criou um plano de carreira que ele é muito interessante, né? Então, basicamente, a gente tem 2 categorias de advogado, como se fosse... A gente tem a nossa nomenclatura interna, né? Água, fogo, terra e ar ali, então os 4 elementos da vida ali. E a pessoa... Já vi escritórios que usam faixa também, do jiu-jitsu, né? Exatamente, branca, exatamente. A gente tem até um escritório parceiro nosso com a SBZ, que se não me engano eles usam realmente essas faixas de luta ali. E a gente criou essas 4 categorias, né? Uma delas é de estagiário, 2 de advogado e uma de sócio, né? Então, que é talvez o ending ali desse plano de carreira de advogado e depois, claro, entra no plano de sociedade, que é uma coisa que a gente também montou recentemente, porque a gente teve uma promoção muito rápida de um sócio, né? Dentro do nosso escritório. A gente conversou bastante sobre isso Exatamente, na época, né? exatamente. Então, o que acontece hoje? A pessoa, ela tem um feedback que a gente recebe, inclusive das pessoas que entram no escritório, até de pessoas que já passaram pelo escritório e depois conheceram outras experiências. A gente abre os critérios de avaliação e o plano de carreira no D1 que a pessoa entra no escritório, e é um plano bastante objetivo, que a nossa avaliação ela é meramente declaratória, né? A pessoa conquista os pontos ao longo do período de avaliação e semestral? Quando chega, ela é hoje semestral. Se você está no plano de carreira no nível mais inicial, naquele nível 1 de advogado, e no nível 2, que equivaleria para uma terminologia de mercado, né? A gente, esses níveis 1 e 2, o 1 seria um júnior até um pleno médio, o 2 seria um pleno alto até um sênior, né? Pra gente fazer essa equiparação. Mas por que é desafiador até a gente fazer essa equiparação com o mercado, né? Porque no nosso plano de carreira hoje, o critério tempo de formado, ele não entra em jogo, né? Então, o que a gente motiva com esse plano de carreira? A gente motiva que aquela pessoa que eventualmente é júnior numa estrutura e está performando como pleno, que ela não tenha
tempo como um limitador, como um pedágio para ela de fato ser remunerada e ter atribuições de pleno, né? Que era uma coisa que já nos causou alguma indignação no passado. A gente fala, cara, eu tô performando muito bem, mas eu tô num escritório em que o júnior, se você tem 3 anos de formado, eu no máximo sou júnior 3. Eu posso performar que nem pleno, que nem sênior. Eu nunca vou estar lá porque eu preciso dos tempos de formado para chegar lá. Então a gente quebrou um pouco esse critério e deu critérios mais objetivos que a pessoa pode alcançar independente do tempo, porque tempo ela não controla. Agora, outros critérios a gente consegue controlar e apresenta para elas e fica um pouco refém desses critérios já apresentados. Nosso trabalho de avaliação é muito minimizado. Tudo que a gente teve de trabalho de criar o plano de carreira, na hora de aplicar a avaliação, ela é muito minimizada porque os critérios já estão lá, a pessoa conhece e ela almeja o próximo step de remuneração. Então, não é bem júnior 1, 2 e 3. Ninguém no escritório fala, eu sou terra 2, você é AR 1. Então, a gente quebrou essa competitividade sobre cargos e nomenclaturas, mas dentro do plano de carreira, a pessoa tem uma visão muito clara de onde ela está, qual que é esperado para ela atingir o próximo nível. E uma coisa interessante é que ela pode atingir ela pode subir 2, 3 steps ali no plano de carreira, ela não necessariamente está vinculada só ao próximo nível, né? Então isso é bastante legal cada também. avaliação ela pode subir indefinidamente? Em teoria, uma pessoa em 6 meses ela pode virar sócia do escritório. É claro que isso é muito. Isso é quase que ilusório. Mas não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça. Não tem nenhum critério de tempo que impeça, né? Claro que os critérios são desenhados para a pessoa ao longo do tempo ficar mais fácil ela ir adquirindo aqueles critérios, né? Então, os critérios eles refletem um pouco a bagagem que é esperada da pessoa para chegar no nível de sociedade. Mas nada impede. Aconteceu, a gente tem um caso hoje que é o Pedro, que é nosso sócio. Ele comeu steps ali do nosso plano de carreira que em outro escritório, por mais que ele tivesse a mesma performance, alguém ia falar, nossa, mas você tem X anos de formado, aqui para ser sócio precisa de 10, precisa de 12, precisa de 13, que é uma coisa que acho que frustra muito os rising stars, né? Aquelas pessoas que estão performando além da faixa dela e ainda assim presas na faixa dela por uma questão de tempo, né? Sim, eu sempre critiquei muito essa questão do tempo de formado, porque conta muito mais a experiência na área. E principalmente quando a gente está falando de um escritório que é nichado em direito digital e tecnologia, que essa área existe há pouco tempo. Então, assim, você pode ter um bom tempo de formado, mas nessa área você vai ser um iniciante, né? Esse jogo começou a rodar há pouco tempo, então você não tem grandes experts no mercado, muita gente migrou para esse mercado, mas, óbvio, você tem pessoas que estudam isso desde Marco Civil, etc., vem acompanhando isso já há muito tempo, mas as principais leis, principalmente, vieram há pouco tempo e nesse jogo novo de IA generativa, desse novo cenário, ele é super recente, né? Então, me parece fazer muito sentido ter essa análise com base na experiência ou na área ou dentro do escritório e com base nas entregas que a pessoa faz dentro do escritório. Eu vejo que tem também uma necessidade de assim, um mínimo de maturidade profissional, de estrada percorrida, digamos assim. Isso traz algumas questões, né? Eu vejo muito, principalmente, questões de você respeitar, ter uma paciência necessária para tomar algumas decisões, né? Às vezes um ímpeto assim de até ali uns 20 e poucos, 30 anos que a grande maioria das pessoas tem e que em algumas decisões você precisa ali engolir um sapo, né? Principalmente quando está lidando com o cliente, questões de negociação de preço, etc. Tem alguns pontos que eu acho que a idade importa para alguma tomada de decisão, ou idade / experiência, né? Mas isso não tem necessariamente a ver com a entrega da pessoa em si, é mais por uma questão de conseguir desenvolver essas soft skills a tempo por ter experiências vividas, né? E não por tanto relacionado a idade. Exato. Né? O nosso plano de carreira parte do pressuposto que o tempo pode ajudar você, eventualmente, a bater e atingir aqueles critérios, mas ele não é um limitador, né? É claro que quanto mais tempo você fica no escritório, quanto mais tempo você está naquela prática, aqueles critérios eles parecem menos desafiadores para você em condições normais de temperatura e pressão. Mas se você está performando já e atingindo aqueles critérios em menos tempo, é o que a organização mais deveria motivar, né? Exato. Eu não preciso esperar que você fique 10 anos no escritório para eu sentir que você está pronta
para virar minha sócia ou meu sócio, né? Se a gente consegue abreviar esse caminho, é melhor para você, melhor para mim enquanto organização, é sinal de que a gente, inclusive, conseguiu aquela trilha que em outros escritórios talvez demorasse 10, 12, 13 anos, a gente conseguiu abreviar isso em Prado Vidigal, né? Então, perfeito. A gente olha muito para isso também, sabendo que alguns critérios ali, eles exigem talvez o tempo, não exijam tempo, mas o tempo vai ser um aliado para o atingimento, para o batimento daqueles critérios. E, claro, esse é o lado romântico da coisa, né? O lado não tão romântico, que a gente precisa conversar também, é que quando a gente apresenta esses critérios para as pessoas e fala, cara, em PVA nada te impede de ser sócio daqui 6 meses, ou nada te impede de ser sócio, acho que é uma utopia, mas pelo menos dá bons saltos de remuneração nos próximos 6 meses, na próxima avaliação. Também a gente tem que controlar um pouco a expectativa e a ansiedade das pessoas para saber que, bom, o critério está lá, então eu preciso atingir amanhã. Não, você pode atingir amanhã, você não precisa atingir amanhã. Sim. Então, controlar essa expectativa e essa ansiedade também é um desafio de quem é submetido, de quem faz parte do nosso escritório, de quem é submetido a essa linha do nosso plano de carreira, né? Bacana, mas achei bem interessante. E aí, sobre isso, né, notícias do Jornal do Amanhã, né, do mercado americano, saiu uma notícia ontem de que os top MBA dos Estados Unidos já não estão sequer cogitando trabalhar em grandes corporações. Então, pela primeira vez na história, a maioria dos estudantes dos principais MBAs dos Estados Unidos não quer ir para grandes empresas, o que era totalmente diferente. Todos os grandes, os melhores alunos dos melhores MBAs queriam ir para as principais empresas. E isso vai chegar, eu já vejo chegando um pouco no mercado jurídico brasileiro. Ouço de muitos escritórios falando, fulano de tal foi para a Big Law, deu 6 meses e pediu para voltar, né? Pediu para voltar por esses e esses motivos, por motivos muito diversos, mas eu vejo que um deles principalmente para quem performa bem, essa possibilidade de você não ficar refém, de certa forma, de um modelo que ele te impede de crescer por uma regra. Então, assim, não é pela performance, não é por nada, é uma regra posta e você não tem muito o que fazer em relação àquilo, né? Nem que você entregue o seu máximo, e isso acaba, de certa forma, desengajando. Né? Exatamente, né? E tem um desafio também, né? Porque hoje, talvez, traduzir essa notícia que você está dando pra gente como o hype dos boutiques, dos escritórios mais nichados. E tem, claro, um lado muito romântico e legal de você trabalhar no escritório pequeno, por assim dizer, né? Em termos de estrutura, que é você não vai ter 15 sêniors na sua frente. Então, eventualmente, você é um júnior, você é um pleno e chegou uma demanda mais complexa. Eventualmente, você vai ter contato com demandas mais complexas, você vai ter um nível de autonomia talvez maior, porque não tem 15 pessoas lá fazendo um papel de revisor, o papel de... quando você está no escritório maior e chega a demanda complexa, você tem 15 pessoas ali para concorrer para pegar aquela demanda complexa. Né? No escritório boutique, você vai eventualmente ser submetido a desafios maiores do que o seu nível, talvez, naquele momento estivesse compatível com, mas isso vai, claro, representar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de satisfação pessoal de falar, cara, eu estou lidando com um caso em que meu colega que está na Big Law jamais lidaria porque ele ainda está na petição de juntada, porque ele é Júnior 1, ele ainda tem ali toda uma trilha, tem 15 plenos na frente dele, 20 sêniores e tem o sócio também ali naquela estrutura bem piramidal, bem clássica. Por outro lado, né, acho que o mesmo vale para demandas não tão desafiadoras que num escritório boutique você tem que saber que aquilo é um time. Então, assim, não necessariamente hoje, por exemplo, a gente não tem estagiário dentro da equipe, né? A gente tem uma pessoa que acabou de se formar e já foi efetivada, assim que ela tiver a OAB, ela vai oficialmente ser efetivada no escritório, mas a gente em poucos momentos teve grandes estruturas de ter vários estagiários para vários advogados. Então, às vezes chega aquela demanda mais simples, num escritório boutique também você vai ter que descer talvez um degrau em termos de complexidade, assumir aquela demanda simples, até porque no boutique o simples ele é o complexo de amanhã, né? Então, é a demanda simples bem executada que vai trazer a confiança do cliente para ele passar o caso de bilhão dele lá também, né? Então, o cliente cada vez menos está fazendo essa distinção de esse é um escritório de coisa complexa e de simples. Especialmente no boutique, se ele confia no trabalho pela especialidade, ele vai passar aquela demanda mais do dia a dia, que é especializada assim, mas pra gente que faz isso todo dia é mais simples, e também vai passar aquele caso na NPD estratégico de C-Level, aquele incidente de segurança que aconteceu sexta-feira, 10 da noite, que a empresa está em crise, que ele quer um parceiro lá do lado para ajudar naquele caso crítico, que a empresa está quase parada
ali para tratar daquilo. Então, passar essa visão é importante para quem entra no escritório boutique, né? Que você vai fazer às vezes mais, às vezes menos do que talvez o teu momento de carreira exija. E um outro mito que precisa ser quebrado aqui, eu vou evangelizar bastante esse mito, que em escritório pequeno se trabalha menos, escritório boutique se trabalha menos, né? Acho que é pelo contrário, né? Às vezes, em um escritório, uma estrutura maior, você pega lá uma demanda simples, você faz rápido, você é incentivado a fazer rápido porque é uma demanda simples, é uma demanda que não tem como você bilar tantas horas naquilo porque é considerado simples. E no escritório boutique, aquele simples, ele vira estratégico, porque você pensa, bom, o cliente poderia estar contratando qualquer escritório do mercado. Se ele contratou o Prado Vidigal, inclusive que não foi o primeiro escritório a entrar nessa área, já tinham escritórios bastante consolidados, já tem os Big Loss que atuam muito bem na nossa área de direito e tecnologia. Por que ele está contratando o Prado Vidigal? Porque talvez ele espere que naquela demanda, mesmo que não seja super complexa, que ele veja algo diferente, algo diferenciado, algo que justifique lá dentro ele ter contratado um escritório de 5 anos, um escritório que entrou depois na piscina aí da proteção de dados de outros concorrentes, né? Então, passar essa visão é muito importante, porque às vezes a gente vê no processo seletivo as pessoas até deliberadamente falando, por que você quer vir para Prado Vidigal, para o escritório boutique especializado? Ou às vezes a pessoa fala expressamente para trabalhar menos, ou às vezes ela dá uma resposta que significa trabalhar menos no final do dia. E essa pessoa vai se frustrar no escritório boutique, porque talvez ela precise trabalhar mais realmente. Sim. Não tanto mais em volume, a gente não tem uma estratégia hoje no escritório de metas por horas biladas, horas faturadas, até porque o nosso modelo de cobrança nem sempre é horas biladas do cliente, mas às vezes você tem aquele juízo crítico de pegar uma demanda que supostamente é simples e falar, não vou simplesmente replicar, copiar e colar o modelo, porque isso qualquer escritório poderia fazer. Se o cliente contratou um boutique, apostou num boutique ultra especializado, ele quer que aquele seja o melhor trabalho da vida, por mais que seja simples, né? E isso exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. Aquilo que você faria em 1 hora em outro escritório, aqui talvez você faça em 2, 3 para deixar com a cereja do bolo lustrada, brilhando e justificar realmente a existência do boutique, né? A grande maioria das empresas faz esse teste antes, né? Exatamente. Vou passar demandas mais simples, pegar confiança para depois passar demandas mais complexas. Ver se eu sou surpreendido aqui, né? Positivo ou negativamente. E essa ilusão de alocação de tempo dos associados em escritório boutique, escritório grande, ela é realmente uma grande ilusão. Porque quanto maior o escritório, maior tende a ser a ineficiência, né? E então, assim, você tem uma questão de trabalho útil, digamos assim, que no escritório boutique ela acaba sendo muito maior, porque nos escritórios grandes as estruturas elas acabam fazendo com que muitas demandas sejam executadas por júnior, pleno, de forma desnecessária, né? Você tem muita questão de relatório, etc. Você tem algumas operações que rodam com certas burocracias nesse sentido. Então, no escritório boutique você não tem, mas você vai precisar ter um trabalho ali que é menos procedimental e ele acaba sendo mais de criação, de pensar, e etc., que está indo para esse caminho em todos os níveis de estrutura, né? Mas a gente ainda tem um pouco essa diferenciação em estruturas maiores. Exato. E no boutique, eu acho que você é incentivado a estudar muito mais, né? Então, tem pessoas que ainda também confundem, eu vejo muito isso acontecendo, né? Especialmente pessoas que vêm de outro escritório, pessoas que a gente comenta ali de mercado, e essa semana eu tive que trabalhar demais. Por quê? Porque eu tive que analisar a última decisão da NPD, a última regulação da NPD. Pera lá, isso não é trabalho propriamente dito, isso é premissa para você estar numa área super nichada e num escritório high performance numa área super nichada, um escritório que, por mais que seja boutique, está ranqueado em Chambers, está ranqueado em vários rankings desses que são super desejados e almejados. Então, aquele tempo de você adquirir conhecimento para performar um trabalho, sequer é um tempo que a gente cobra do nosso cliente. Então, a gente gastou 12 horas porque a gente teve que ler o rodapé da última nota que saiu da NPD, mas o cliente espera que esse conhecimento seja gerado e seja criado dentro do escritório, independente dele estar pagando por isso, né? A premissa dele se aproximar do escritório é saber que a gente vai saber a nota de rodapé da última nota técnica da NPD que saiu num processo que sequer está público lá e que a gente buscou isso e que a gente tem esse know-how. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tive que gastar muitas horas nesse trabalho. Você teve que talvez se atualizar, você teve que estudar. É um tempo que você, na verdade, para a tua carreira ele foi necessário, né? Não necessariamente para executar aquele trabalho para aquele cliente. É uma premissa para você estar no escritório em que a regulamentação é atualizada a todo momento, em que você tem novidades regulatórias muito frequentes e muito rápidas, né, acontecendo a todo momento. É uma non-billable hour necessária, né,
uma premissa de non-billable hour para você continuar no jogo. E é uma coisa que aparece no boutique, porque em estrutura maior, a gente talvez tenha 1, 2 advogados especializados e tudo que ele sabe é o limite de conhecimento da estrutura maior, né? Não tem ninguém para discutir com ele, etc. No nosso time, se algum advogado falar, tá aqui o trabalho, a gente vai bater o olho e vai saber se ele tá atualizado ou não de acordo com a última nota técnica que saiu da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, é um nível de uma barra em termos técnicos muito mais elevada, mas nem tanto em termos técnicos, né? Eu acho que o boutique ele precisa se diferenciar também na experiência que ele oferta ao cliente como um todo, né? Então, falando em faturamento, falando em relacionamento, falando em simplificação do acionamento, é um feedback que a gente recebe muito no escritório, né? Falar com vocês é muito desburocratizado, eu consigo acionar vocês, parece que vocês são extensão do meu time, né? Eu não sinto que eu preciso ligar, tenho que parar agora, ligar para os escritórios, vamos puxar uma reunião para daqui uma semana, porque daí tem que ter o sênior que cuida do caso, tem que ter o pleno também na reunião, tem que ter todo mundo, tem que montar quase que uma operação para atender aquele cliente específico. Isso gera um pouco de fricção naquele atendimento que o cliente quer, talvez, ter mais rápido e mais fluido com o escritório, né? Então, acho que passar essa visão para o time também é essencial no escritório boutique, né? Boa. E você falou dos rankings, né? A gente tinha comentado também sobre a questão dos rankings. Sempre quando eu trago sócio ou sócia de escritório boutique aqui, vem diversos outros sócios perguntando, Fernando, o que você acha do ranking tal, não sei o quê. Eu sempre dou minha opinião, mas agora eu quero trazer um argumento que eu achei muito bom, que eu ouvi de um sócio lá dos Estados Unidos, que ele falou, olha, os rankings é o seguinte, você deve desconfiar de todos até que você seja ranqueado. Então eu achei isso maravilhoso, porque é isso, né? No final do dia tem essa questão em torno de quem acaba não sendo ranqueado, mas você tem um trabalho ali sendo feito quando você é ranqueado, principalmente para vocês que atuam com muitas empresas de tecnologia e essas empresas são, em sua grande maioria, empresas estrangeiras, né? Elas olham muito para isso, porque esses rankings, né, você tem a análise aqui no Brasil, mas você pega a Chambers é britânica, a Leaders League é francesa, a Latin Lawyer é americana, então esses rankings eles estão no mundo todo e são muito conhecidos por essas empresas, né? Exato, eles são muito conhecidos. Eu entendo as críticas que merecem a esse ranqueamento de escritório, porque é muito difícil, né, você falar que um é acima do outro, etc. Então, acho que sempre vai ser um assunto polêmico esse ranqueamento, especialmente os critérios, especialmente o nível de atualização deles também, né? Você vê rankings, às vezes, replicando o resultado do ano anterior, sendo que o mercado, especialmente a nossa área, muda muito, então não faz muito sentido você ter pouquíssimas ou nenhuma alteração de um ano para o outro num ranking. Mas, por outro lado, para a gente que é um escritório boutique de 5 anos, escritório jovem, formado por pessoas jovens também, o ranking ele foi importante e validador para quebrar preconceito em reunião, né? Para quebrar aquela primeira imagem de quem é escritório que eu estou falando. Especialmente quando a gente está falando com uma diretora jurídica, um diretor jurídico que é um pouco mais generalista e que não é obrigado a conhecer Prado Vidigal, que é um escritório super nichado, se ele não tem um histórico em direito e tecnologia, né? Ele cuida de trabalhista, tributário, ambiental, direito e tecnologia é mais um dos temas ali, e se ele for conhecer todos os escritórios especializados em todas as áreas que ele atua, ele não faria mais nada da vida que não ficar mapeando escritórios, né? Então, eu entendo muito esse cenário em que os JCs, né, talvez não conheçam Prado Vidigal num primeiro momento. E, claro, ano após ano esse trabalho vai ficando cada vez mais simplificado, porque o nosso nome acaba indo também para a cabeça, para a mente daquele diretor, daquela diretora jurídica menos especializada e mais generalista, mas ele foi importante para a gente por 2 motivos. Primeiro, para quebrar a eventual resistência, né? Então, você está falando com um histórico que você não conheceu ainda, mas saiba que eu estou ranqueado assim como o Big Lock, com certeza você conhece. Eu estou no mesmo patamar ali, competindo no mesmo terreno, na mesma liga que esses caras também estão competindo. Então isso quebra uma resistência ali inicial, até implícita, que a pessoa eventualmente possa ter. Talvez ela nem ligue para o ranking em si, mas saber que a gente está ranqueado, dá um waiver interessante, dá uma leveza para ela assinar o contrato com a gente, sabendo que ela não está contratando qualquer escritório. Então isso foi importante para a gente. E também importante aqui no Brasil ainda, eu sinto, especialmente para o escritório boutique, para atração de talento, né? As pessoas saem da faculdade querendo trabalhar em escritórios ranqueados, né? E o mais interessante de PVA é que a gente criou esse reconhecimento em PVA. Claro que a gente teve uma trajetória relevante na área antes, mas a gente não estava em Chambers, por exemplo, antes de PVA, então não é aquele escritório que fez o reconhecimento em outro lugar e daí quando o sócio abriu, ele levou aquele reconhecimento, levou aquele selo que ele já tinha para o novo escritório, né? Que seria um caminho mais fácil. É um reconhecimento construído em PVA nos últimos 5 anos, o que é muito legal até como storytelling nos processos seletivos, a gente contar
escutar isso e falar, cara, para você vir aqui e brilhar, tem esse espaço, é o que a gente tem feito nos últimos 5 anos, claro que com muito sacrifício, porque, assim, se você tá entrando no escritório que em 5 anos construiu esse reconhecimento, imagina o nível da barra aqui dentro, né? Imagina o nível de excelência que a gente vem aplicando para, em 5 anos, a gente ter ido do 0 ao 100 em termos de reconhecimento para rankings, né? A gente tinha algum reconhecimento de boca a boca, de, esses caras estão indo bem ali, a gente começou a assumir posições de liderança bem cedo na nossa carreira, mas aquela liderança técnica que ainda é muito limitada em termos de conhecimento. A gente não estava nesses rankings ainda e começou a fazer parte deles em PVA. Então, a gente tem uma história de carinho, talvez, com os rankings, porque pra gente, pelo menos, foi um validador importante interno e externo de que a gente estava fazendo um bom trabalho. E até porque quando você abre o escritório, você tem aquele medo de pra onde vai esse escritório, né? Será que a gente vai chegar em Chambers? Será que a gente vai ser dos escritórios ali top ranked na nossa área? Ou será que a gente vai para aquele caminho que tudo bem também, acho que não tem demérito nenhum, mas menos glamuroso de fazer dinheiro com casos menores, com empresas menores, atendendo mais aquela rede de amigos, de conhecidos e etc, né? Então a gente sempre atendeu empresas grandes. Quando a gente abre o escritório, será que a gente consegue replicar esse modelo de atender empresas grandes, aquelas marcas que todo mundo quer atender? E felizmente em PVA a gente conseguiu. Então os rankings pra gente representam esse validador importante. Boa, com certeza, é um validador. Eu tô gostando que a gente tá falando dos temas polêmicos aqui. O pessoal sempre me pede para abordar esse tema. A gente falou de rankings, a gente falou de modelo de Big Law e modelo de escritório boutique, né? A gente trouxe a visão do escritório boutique, mas acontece que o Big Law ele não tá lá à toa, né? Ele tá lá também pelo mérito técnico, obviamente, mas porque entendeu esse jogo da gestão e soube jogar para atingir os patamares que estão hoje. E aí você trouxe na nossa conversa de alinhamento um ponto muito importante de que um escritório pequeno ele não pode ter o direito de ser amador porque ele é pequeno, né? Ele não pode ter uma licença, né? Um Figas aqui, né? Um café com leite. Não, eu sou pequeno, eu tenho o direito de ser amador na gestão. Eu concordo muito com isso. Eu queria que você trouxesse esse ponto e alguns exemplos de como que você trouxe na parte de gestão de pessoas, mas como que vocês fazem hoje no escritório e como que vocês endereçam essas questões de gestão. É curioso, né? Porque acho que essa é a grande pegadinha do escritório pequeno, né? Ele cair nessa de que encarar qualquer investimento simplesmente como custo, né? Então, o pequeno no Brasil, às vezes, tem a tendência de falar, bom, eu sou pequeno, então não tenho que gastar nada, porque justamente eu sou pequeno, então eu não preciso de back-office, eu não preciso de plano de carreira. Uma margem, né? Exatamente, eu não preciso de um RH, de um marketing, de um financeiro rodando bem, de um setor de experiência do cliente, de BD, porque eu sou pequeno. Então, quando eu tiver dinheiro, eu invisto nisso, mas é o ovo ou galinha, né? Às vezes você também não vai chegar nesse patamar se você não investir antes. Isso pra gente sempre teve muito claro, até porque a gente teve passagem por outros escritórios com diferentes modelos de gestão, alguns investindo bastante nesse profissionalismo da gestão do escritório e outros encarando mais como custo. E a gente via a diferença disso e a gente tentou trazer um pouco desse equilíbrio, né? Entre, obviamente, a gente não pode ter uma limitação orçamentária relevante, como saúde financeira do escritório, para fazer esse investimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se dar o luxo de não ter um marketing, por exemplo, de não ter um financeiro rodando bem, de não ter um RH bem estruturado, né? Então, é até maluco. A gente conversava com pares nossos e um dos primeiros investimentos que a gente teve foi contratar um RH as a service no escritório. E aqui vai minha crítica para o mercado e minha crítica construtiva no sentido de que faltam, talvez, consultorias que olhem toda a necessidade que os escritórios têm, né? Acho que vocês são vanguardistas nesse sentido, né? De dar esse aporte quase que 360 para o escritório de advocacia, mas a nossa principal dor era quando a gente queria ter um RH as a service, né? Ninguém entendia o que era isso. Por que um escritório de advocacia quer um RH as a service? E a gente queria o RH estratégico, porque o contas a pagar, fazer o prolabore, fazer distribuição e etc., nem considera isso RH, considera isso mais uma rotina administrativa burocrática que todo escritório precisa ter. A gente queria um RH, por exemplo, que nos assessorasse enquanto sócios a dar o melhor feedback possível, a saber que a gente está tendo a melhor comunicação com a nossa equipe. E foi muito difícil, e ainda é muito difícil encontrar empresas que estejam aptas a prestar esse serviço, porque a gente, por outro lado, também não tem estrutura para ter esse RH full-time com a gente, né? Se eu tivesse que ter um marketing interno, um RH interno, um financeiro interno, meu custo operacional seria muito maior, minha margem estaria totalmente comprometida, meu valor de honorários não seria competitivo. Então, uma estratégia que a gente teve no escritório foi, a gente quer ter os melhores prestadores de serviço, a gente quer ter o RH que a gente conheceu em outras estruturas, o marketing que a gente conheceu em outras estruturas, só que de uma maneira terceirizada, de uma maneira as a service que
justifica, inclusive, o nível de demanda que a gente tem, que é relevante, mas não justifica eu ter alguém full-time aqui dentro de casa só fazendo isso, né? Então, a gente estruturou várias frentes de atuação. Hoje a gente tem um orçamento, inclusive por frente de atuação. Quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, a gente não faz da nossa cabeça, a gente faz com estratégia, a gente faz com orçamento para isso, a gente faz com apoio de empresas terceirizadas. O que vocês consideram a frente de atuação? A gente tem hoje, então, a nível de back-office, né? A gente separou o que é tecnologia, tudo terceirizado, né? Mas a gente faz aquela gestão mais estratégica, às vezes até com consultorias como vocês que conseguem dialogar com a gente e falar, a gente está investindo pouco ou muito nisso, né? Que é uma dor que a gente tem enquanto boutique, será que o X% que eu invisto em marketing é muito ou é pouco para minha realidade? Será que eu deveria colocar mais dinheiro ali ou menos dinheiro aqui? De estratégia, né? Exatamente. Então, a nível de estratégia, a gente conta com consultorias como vocês, que eventualmente, o nosso sonho de consumo, inclusive, é ter um conselho permanente, que pessoas externas consigam sentar e nos ajudar a fazer essa gestão. E a nível mais... Bari, minha sócia, vai estar ouvindo aí, vai adorar ouvir isso. A Mônica é a maior... Está se formando em conselheira de empresa agora na Dom Cabral, então... Ótimo. Bom saber. Precisa conhecer, acho que você não conhece a Mônica. Bom saber, ainda não. Mas vai ser um prazer conhecer, mas o nosso sonho de consumo é ter essa pessoa sentando no conselho com a gente, nos ajudando a tomar essas decisões, e a nível mais tático, né, que não é nem tão operacional, nem tão estratégico, a gente ter prestadores de serviço que entendam a realidade do mercado jurídico, consigam atacar, por exemplo, amanhã o meu RH, por exemplo, eu quero revisar um plano de carreira, eu quero sentar com alguém que conheça de cultura de escritório de advocacia e nos ajude a revisar o plano de carreira mais detalhadamente. Marketing, por exemplo. Eu quero sentar com alguém que seja meu CMO as a Service, que vamos planejar o evento do ano que o calendário do ano que vem, quando que a gente vai fazer um evento, quem a gente quer atrair, quais eventos a gente vai patrocinar e por quê, que tipo de estratégia a gente vai ter para comunicar com nossa persona ali do ponto de vista de marketing, né, de persona que a gente quer atingir com as nossas iniciativas. A gente tem um pouco de desafio ainda de achar essas soluções satélites que não são tão satélites para a gente encara com muito carinho, com muita estratégia realmente, porque justamente nosso orçamento é limitado. Então, cada centavo que a gente gasta nessas tarefas que não são dia a dia da operação, são centavos que a gente quer empregar de uma maneira muito estratégica e muito eficiente, e às vezes falta um pouco isso, né? Da gente ter prestadores de serviço que consigam eventualmente nos atender. Acho que o primeiro nicho que foi bem terceirizado do escritório de advocacia foi o TI, né? Hoje você tem empresas de TI que dão aquele suporte para escritório de advocacia, que é o nosso caso, né? A gente não tem alguém lá, TI full time lá junto com a gente, etc. A gente tem um chamado remoto que a gente abre, eventualmente a pessoa vai no escritório, se der pau em algum hardware, em alguma máquina e etc. Mas para RH, para marketing agora a gente começa a ter bastante consultorias focadas nisso também, mas ainda tem um desafio desse pessoal também, dessas consultorias, atingirem um pouco mais o nível estratégico. Eu não quero alguém só para cuidar das minhas redes sociais. Eu quero um CMO as a Service. Eu quero sentar com essa pessoa e falar, cara, eu sei que você atende 4, 5 escritórios e eu estou dividindo o teu preço com outros 4, 5 escritórios, mas vamos conversar aqui um pouco sobre a estratégia que a gente tem para o ano que vem. Vamos direcionar isso. Por que a gente está fazendo desse jeito, né? Por que a gente está indo nesse evento e não naquele? Então, alguém que consiga trocar a nível de sociedade também, como acontece nas estruturas maiores, né? Eles têm os seus CMOs lá, mas há um custo gigantesco, um custo muito relevante que, obviamente, o boutique não consegue absorver. Se a gente tivesse CMO, CFO, CTO dentro de casa, a gente ia virar um Big Law, né? A gente não ia ser mais um boutique. Exato. Esse é um ponto muito interessante que você trouxe, Luiz, porque quando você fala assim, o escritório ele precisa ter esse olhar para o nível estratégico. E você, trazendo a história de vocês, e pelo que eu conheço do escritório, vocês entenderam o que estava funcionando em outros mercados e no mercado jurídico, nas referências que vocês tiveram, nos lugares que vocês trabalharam, e no que vocês discordavam, vocês chegaram... Ok, vamos fazer do nosso jeito. Eu vejo muita semelhança também com a história da FGX, porque é isso, quando a gente foi fundada lá em 2022 uma consultoria para escritórios de advocacia, quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, pegar quais são as referências, quais são os benchmarks, quais são os concorrentes. Aqui no Brasil a gente acabou não olhando muito, e não era porque por arrogância, era porque a gente discordava do modelo, na essência, tanto na parte de gestão, né, que o foco era uma gestão operacional. O que você tinha de consultoria? Fazia parte de controladoria, fazia parte de processos, perfeito, etc. Beleza, vamos melhorar os seus processos, mas qual é a estratégia para melhorar esses processos? Exatamente. A gente não via isso sendo implementado. As pessoas que faziam as consultorias eram pessoas que foram
diretores financeiros dos escritórios, controles, etc., né? Então você tem uma visão ali que a gente não concordava com isso na essência, agora a gente está iniciando uma frente voltada para essa parte de BD e marketing, que ela entra no ponto de vista de começar pela estratégia e depois de entregar o tático operacional. A gente olha para o mercado, a gente vê o pessoal começando ou só entregando o tático operacional. Ok, vou fazer suas redes sociais. Tá bom, então me dá aí acesso à rede, vamos lá, vida que segue. Mas beleza, qual é o nosso perfil de cliente? Qual é uma análise inicial que acaba não sendo feita? Então, o que fica aqui para os escritórios como um todo se você está dentro de um nicho, né, como vocês estão, ou se você está dentro de um mercado, tem um perfil de cliente, e você acredita que os outros escritórios estão fazendo algo que não faz sentido para você, vai lá e faz o seu diferente. Né? Eu vejo muito escritório indo ali no efeito manada mesmo, falando, cara, o mercado cobra desse jeito, eu não acho que faz muito sentido esse tipo de cobrança, mas já está consolidado. Tudo bem, em empresas grandes, talvez você realmente tenha uma dificuldade de mudar isso, mas sempre vale a pena testar. Só quando você olha para o middle market, que também é muito um foco de escritório de boutique, você tem uma possibilidade maior de testar e implementar novos modelos. A inovação, ela não é só a tecnologia, ela não precisa de tecnologia. Cara, você consegue mudar um modelo de precificação, você vê o contencioso de massa, de volume, ele passa por muitas transformações. Por quê? Porque você tem uma margem apertada, você tem a necessidade de se transformar. Quando você olha para a boutique, você tem uma margem muito alta, isso permite uma ineficiência, né? Porque você não sofre. Cara, você está com uma margem de 70%, você é ineficiente, vai para 50%, né? Ainda tá bom para todo mundo, você não tem essa necessidade. Mas eu acho que os escritórios de boutique, eles estão começando a ter essa necessidade de ver, cara, pô, tô ficando aqui, mas não é tão lucrativo quanto antes, né? E sempre eu falo para os escritórios de boutique eles olharem também, não só o faturamento quanto aumentou, mas quanto que dinheiro no bolso conseguiram colocar, a lucratividade do escritório. Então, quando você traz esses pontos, eu vejo muita associação com isso, eu acho que fica uma lição muito valiosa, deve ficar uma lição muito valiosa para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Com certeza, né? A gente aprendeu isso logo e acho que esse é um diferencial nosso, né? Quando perguntam, nossa, mas como que em 5 anos vocês conseguiram... vocês estão dando o que falar, a gente ouve muito dos pares isso, né? Não é nem falsa modéstia aqui, a gente ouve muito, especialmente porque é difícil no direito você alcançar um reconhecimento muito rápido, a não ser que você ficou 20 anos no escritório, já era um sócio super sênior lá, sim, construiu sua carreira e eventualmente migrou de lugar, você mudou ali o endereço, né? A gente, na verdade, mudou o endereço, mas também construiu um avião em voo aqui dentro de PVA. E acho que muito porque a gente teve uma visão bastante profissionalizada do negócio, né? A gente não encarava despesa só como custo, a gente colocava também, fazia planos de investimento para o escritório e faz constantemente, né? A gente tem essa flexibilidade de mudar a rota muito rápido também, né? Então hoje a nossa gestão financeira, inclusive, ela é semestral e não anual, porque justamente, às vezes eu planejei ter um gasto em dezembro que não fez sentido e a gente no meio do ano já refez essa rota, né? Perfeito. Então isso foi muito importante para a gente também. E também um outro tema que a gente ainda não explorou tanto aqui, mas que eu queria ressaltar, que acho que é um diferencial importante, que está muito aliado com a profissionalização da gestão, é o quanto cultura é importante em todos os lugares, especialmente no boutique, e o quanto cultura exige um compromisso dos sócios em praticar aquela cultura e em propagar aquela cultura, porque normalmente todo mundo hoje em dia tem uma cultura, tem seus lemas, tem seus valores lá, mas isso não pode ser simplesmente um letreiro na parede ou alguma coisa que está no site que ninguém conhece, etc. Hoje no nosso escritório, nossa cultura é tão forte que tem um efeito colateral disso, né? Quem vem de fora, especialmente pessoas que estão há 10, 12 anos em outro escritório, a curva para essa pessoa se desvencilhar do que ela aprendeu em 10, 12 anos e incorporar a cultura de PVA, ela é muito desafiadora. Como que você né? resumiria a cultura de vocês? A nossa cultura hoje, ela tem alguns lemas, né? Primeiro, o único chefe é o cliente. Segundo, simplificamos, escolhemos ir além, abraçamos o diferente, e isso resume bastante como a gente é no nosso dia a dia, né? Então, o simplificamos simplificamos tudo, inclusive a relação entre advogados e sócios hoje no escritório. Nosso escritório hoje é um open space, não tem
tem sala de sócio, não tem uma inacessibilidade do sócio. Então as pessoas, a gente vê que às vezes contrata de outro escritório, ela fala, nossa, mas eu vou incomodar o sócio, falar com o sócio. Cara, o sócio é uma pessoa que vai estar lá do seu lado, é o sócio que vai assumir um trabalho que eventualmente a operação não conseguiu assumir. É de carne e osso. É de carne e osso, tá tanto na operação quanto você, né? Então, assim, a gente tá ali alinhado, a gente tá remando junto nesse sentido, né? O único chefe é o cliente também é muito relevante pra gente, né? Porque, de novo, é desburocratizar a relação cliente e escritório, é incentivar aquele pensamento crítico da equipe. A pessoa tá na reunião comigo ou sem a minha presença e ela fala, Luiz, o cliente falou isso, o que você acha? Não, o que você acha que o cliente quer ouvir aqui, né? Você tá na linha 1 ali da operação, me venha com uma ideia digerida nesse ponto, pense com a cabeça do cliente, Luiz, você prefere isso ou aquilo? Tem um jeito de resolver isso, vamos ligar pro cliente e ver se ele prefere um PPT, né? Se entrega um parecer que seja uma apresentação em PowerPoint, ou se ele prefere um parecer mais robusto de 30 páginas, em vez de a gente presumir, o escritório de advocacia, às vezes o profissional jurídico, ele é um pouco reativo, né? Até porque acho que na nossa formação enquanto faculdade de Direito, a gente foi muito treinado a lidar com as informações como elas vinham pra gente, né? Então, na prova, o enunciado não estava bem escrito, você falava lá, professor, mas isso aqui quer dizer isso ou aquilo. O enunciado faz parte da prova, eu não vou dar nenhuma dica e etc. Então, a gente passou 5 anos ouvindo isso na faculdade. Quando a gente sai, especialmente no consultivo, e o cliente manda uma demanda, primeira reação do advogado, da advogada, é não perguntar nada pro cliente, é falar, não, ele me passou essa demanda, então eu tenho que digerir isso, presumir algumas coisas e tentar imaginar o que ele quer. Quando, na verdade, o cliente até espera, né? Ele mandou um e-mail, etc. Ele espera que você passe a mão no telefone e fala, fulano, nesse ponto aqui, a gente vai por esse caminho ou por aquele? Você quer que a gente vá até aqui ou até ali, né? Então, o cliente, ele espera... Cada vez mais ele quer participar da estratégia. Cada vez mais ele quer, e às vezes ele estranha quando não participa. Sim. Quando vem um trabalho que ele simplesmente passou a demanda e você lá usou seus prazos lá para entregar a demanda, ele recebe de volta sem um contato intermediário, ele fala, essa demanda não deve estar boa. Porque como assim? Mandei um e-mail, eles já sabem tudo? Eles já escreveram um super parecer, uma análise jurídica. Aumenta, exatamente, né? Então, o único chefe é o cliente, é justamente isso. Não sou eu que quero, não é o Paulo, não é o Pedro que querem. É como o cliente quer, né? Vamos exercitar isso. Não sabemos? Eu também não sei, eu posso errar. Eu posso falar que essa entrega deveria ser um Excel e é um Word, é um PPT, é um PDF. Eu posso falar que a entrega, o cliente quer algo mais objetivo e ele queria um parecer denso de 30 páginas. Então, assim, vamos ligar para ele, vamos entender o que ele quer, se não tiver claro ali, obviamente, né? Não vamos também dar trabalho à toa pro cliente, mas tendo dúvida, vamos recorrer ao cliente. O melhor jeito de você garantir a expectativa dele ser atendida é você mapear 1000% qual que é essa expectativa. E isso exige um diálogo e uma proatividade da equipe de entender isso com o cliente, né? Então, eu acho que a nossa cultura ela é muito própria nesse sentido, uma cultura baseada em liberdade com responsabilidade. No começo era uma liberdade total que se assemelhava ao caos, ninguém sabia muito bem o que tinha que fazer, a gente é aquilo, a gente contratou vários Rising Stars e falou, brilhem aí, o terreno tá com vocês. Claro, a gente estava muito ali recebendo as demandas, revisando as demandas, mas sem talvez organizar taticamente a equipe, né? Então a gente fez isso de uma forma, a gente equilibrou um pouco aquela cultura de a regra não ter regras, que era o que nos norteava no começo, com o fato de que algumas regras precisam existir para o trabalho sair bem e para o cliente ser bem atendido. Tinha uma pegada startupeira no início, né? Totalmente startupeiro. Até hoje a gente é muito assim, o nosso DNA, ele é startupeiro. A gente, inclusive, discute pouco e executa muito, assim, nesse sentido, né? Quando a gente tem uma ideia, um plano, a gente não conversa bem com a nossa cultura, aquela cultura de vamos marcar uma reunião para falar da reunião que a gente teve semana passada e fazer disso um projeto e daqui 3 meses a gente vai ter um MVP disso. Cara, o MVP é amanhã, MVP é agora. Se a gente teve essa ideia, vamos executar assim que é possível, até pra gente saber se era uma boa ideia, né? Porque com o resultado final, ou próximo do final, a gente vai ter elementos para tomar uma decisão se a gente coloca isso no Go Live lá, de fato, em operação, ou se a gente arquiva essa ideia também, né? Então, é claro que a gente tem que equilibrar isso com eficiência, né? Não é legal a gente ficar tendo ideias e executando ideias e jogando fora depois, né? Então, alguma etapa de validação é importante, mas a nossa cultura ainda é muito startupeira. Isso gera um choque para quem vem de outros lugares, de outras estruturas. Por exemplo, a gente, às vezes, a pessoa entra no escritório, pergunta qual que é o dress code. A gente nunca pensou em dress code, a gente não tem dress code. Claro que a gente é um camaleão do cliente. A gente tem uma reunião com a NPD para representar um cliente, a gente vai estar de terno e gravata, falar bonitinho, formal, etc. A gente está numa reunião interna com a equipe de marketing do cliente,
cliente, desenvolvendo um produto, etc., cara, eventualmente a gente vai estar de camiseta ali, até para aproximar e etc. E o nosso DNA padrão, se você aparecer no escritório de surpresa, vai ser provavelmente todo mundo de camiseta, bermuda, como quiser. E também se a pessoa quiser entrar, porque a gente pode ter a ditadura do informal também, né? Se a pessoa quiser se vestir de uma maneira mais social, porque ela se sente bem assim no trabalho, tudo bem também. Então, assim, a gente quebrou muito esse estigma do como que o escritório quer que a pessoa seja. A pessoa... Dress code é um outro tema bem polêmico. Exatamente. A pessoa ela tem a liberdade de ser quem ela é e a gente olha muito mais para o resultado do que para como a pessoa se comporta, como que ela veste, o que ela faz no tempo livre dela. A gente dá essa autonomia muito grande, né? É aquilo que a gente comentou. A gente não sabe, eu não sei agora se as pessoas estão ou não conectadas lá no Teams. A gente não tem nenhuma rotina para verificar quantas horas a pessoa trabalhou. Claro, a gente tem isso para fins de gestão de equipe, né? Mas nunca para cobrar e falar, você trabalhou só 50 horas esse mês, isso é muito pouco, você tem que dar um jeito de faturar, bilar mais. Então a gente quebrou muito essa lógica também, que ainda é regra talvez no mercado jurídico, de a tua remuneração variável ela está atrelada às horas que você faturou, que você bilou. Eu acho que é um modelo que dá muito, tanto que dá certo, que está sendo aplicado há anos e anos e anos. Objetiva, né? Mas eu acho que para um boutique ele tem muitos desafios, né? Primeiro, culturais, de você fomentar sempre uma relação quase adversarial com o cliente, né? Porque quando você passa recado para a equipe, o recado é tente engordar a fatura do cliente, né? Tente engordar o timesheet lá do cliente. E isso gera uma fricção muito grande até na experiência do cliente, que tem que revisar a timesheet que o escritório manda. Felizmente, em PVA, eu acho que em 5 anos de história de PVA, nunca aconteceu do cliente ligar e falar, cara, como que vocês gastaram tanto tempo nesse trabalho? Acho que a gente, por não ter essa cultura de estimular o débito pelo débito ou remuneração variável de acordo com as horas faturadas e etc., esse é um problema que não existe em PVA. E é um problema que pode parecer mínimo, mas que na cabeça do cliente isso faz com que a experiência de acionar e de usar PVA ela seja mais agradável do que em escritórios em que o cliente tem que revisar a timesheet e falar como assim vocês gastaram 12, 15 horas numa coisa que deveria ser 8. Por quê? Porque lá na frente, lá na ponta, você teve um júnior, um pleno, um sênior estimulado a bater hora de meta, né? E esse estímulo, esse estímulo ele vem de que forma, basicamente? Porque geralmente você tem dentro da cultura, você tem as respectivas recompensas, né? Quando a gente está falando do timesheet, o variável ele é o número de horas biladas, etc. Você tem ali uma forma de tornar objetivo um cálculo para fins de variável. Quando você não tem isso, como é que vocês fazem? Esse é um excelente ponto, né? Acho que o nosso plano de carreira, desde que a gente criou e até hoje, ele está quase estanque porque ele vem sendo testado e vem sendo aprovado e vem mostrando que a gente tem conseguido reter e formar talentos com base nessa regra que a gente criou no plano de carreira. A remuneração variável, justamente por a gente não atrelar horas faturadas, que seria o modelo mais clássico, mais tradicional, que geraria menos trabalho de gestão para a gente também, porque é mais objetivo, é mais matemático ali, é uma coisa que a gente vem mudando ao longo do tempo. A gente teve alguns desafios aqui para ter um papo franco e honesto, porque muito que eu posso estar falando, romanticamente é lindo, né? Na prática tem seus desafios. Você implementar uma cultura startupeira de liberdade com responsabilidade num mercado em que tradicionalmente isso não foi regra, né? É um mercado mais engessadão, o trabalho é organizado de uma forma mais piramidal, como linha de produção. A taxa de ocupação é uma métrica relevante. A taxa de ocupação é uma métrica relevante. Enfim, o que a gente fez, né? A gente teve alguns modelos já, uns que estimulavam quase que individualmente a performance individual para a remuneração variável. Então, a pessoa tinha que ir lá escrever artigos, ela tinha que, de alguma forma, performar quase que da mesma forma que o plano de carreira exigia para aquela faixa dela, né? Mais o resultado coletivo do escritório financeiramente. Então, a gente fazia uma matriz entre performance individual versus resultado coletivo do escritório e chegava na conta ali da remuneração variável. Legal. Depois a gente falou, cara, isso não está gerando sensação de time, né? A gente não tem metas hoje em comum, até porque a meta financeira, por mais que obviamente seja uma meta coletiva, eu não sei se é uma meta que passa um bom recado ela exclusivamente para o time, porque às vezes o time, vamos pensar um advogado 1, 2, 3 lá, que ele não tem a função iminente ainda de captar, de trazer dinheiro. Ele olha aquele número lá e ele fala, bom, isso não dialoga comigo, você trabalha do sócio, chegar naquele número, deixa eu fazer meu trabalho aqui, e o sócio está na rua tentando gerar aquele número lá. E aí a gente quebrou um pouco isso e tentou levar metas coletivas, né? Então a gente falou propostas geradas pelo time, artigos escritos pelo time, não pelo sócio, mas pelo time, por pessoas do time, faturamento gerado por trabalho entregue pelo time. Então a gente começou a tentar gerar essas métricas coletivas, mas também foi
foi um desafio, porque no final do dia a operação ela chama no final do dia, né? Então você pode ter várias metas, vários desafios ali, mas o reflexo da tua operação, escritório de advocacia, né? A gente não tem um sino tocando. Então o reflexo vai ser atender bem o cliente, e a gente começou a ver que se a gente colocasse várias metas satélites ali para operação, a gente podia ruir a operação, porque a pessoa fala, eu deixei de entregar um trabalho para o cliente, claro que não é o ideal, mas poderia acontecer da pessoa olhar aquilo e falar, não entreguei o trabalho para o cliente porque tinha uma meta de artigo, tinha uma meta de enviar proposta, então eu fiquei semana inteira tentando falar com fulano da empresa tal que eu conheço e tal, e não consegui entregar tão bem esse trabalho. Então a gente falou, bom, isso também não é saudável, e quando a meta ela era mais pro coletivo, o que acontecia também é que os high performance batiam talvez as metas, e as pessoas que não estavam performando tão bem eram carregadas e não ficava tão justo. Agora, né, nesse semestre, a gente vai colocar em prática um outro modelo de remuneração variável, que é basicamente uma meta financeira a partir do lucro do escritório, né? Então, um aumento de lucro do escritório ele vai liberar as faixas, e o resultado individual ele vai encaixar a pessoa dentro das faixas salariais liberadas pelo escritório. E a gente olhou só para lucro, porque o faturamento é uma coisa que a pessoa talvez sinta como mais intangível, mas o lucro está em tudo que a gente faz, na margem, o aumento de lucro. Então, um trabalho que não precisou ser refeito é algo que contribuiu, obviamente, para a margem de lucro do escritório. Alguém que conseguiu fazer algo em menos tempo e devolver para o cliente um bom trabalho, e o cliente já pediu o próximo, é alguma coisa que gerou um aumento da margem de lucro do escritório. Então, conversa mais com o dia a dia da operação, a margem de lucro, do que o faturamento trazido, que eventualmente depende de uma grande captação ou grandes captações feitas pelos sócios. Isso pode distanciar sócio e equipe, né? Então, vamos ver como funciona. Isso que a gente falou de metamorfose ambulante, né? Então a gente tem uma licença poética em PVA para mudar muito rápido, que a gente sente que não dá tão certo. Isso acho que é um diferencial importante. Quando você alia essa flexibilidade, essa possibilidade de mudanças rápidas com um olhar estratégico para o escritório, você consegue eventualmente ler vários livros, aprender várias coisas sobre gestão e ir testando. Esse semestre vamos por esse caminho? Se der certo, a gente vai aplicar o plano B que a gente tinha, o plano C e etc. Você não precisa desenhar aquela gestão para os próximos 10, 15 anos, aquela reunião que envolve 15, 30, 40 pessoas, foi batido o martelo. Para você rebater esse martelo, você tem que chamar essas mesmas 20, 30, 40, 50 pessoas na reunião para reanalisar o resultado e tal. Então é muito legal, é muito gratificante, muito desafiador sim, mas muito gratificante você, de alguma forma, aplicar a gestão de uma maneira mais profissionalizada possível dentro do escritório boutique, com essa liberdade de errar rápido, de mudar a rota, claro que preservando alguns critérios que são premissa ali do que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em remuneração variável, vamos mudar a política. Não vamos fazer uma reformaço em Pejos aqui, né? Não vamos mudar para pior, não vamos ali mudar de um jeito que a pessoa vai ganhar menos remuneração variável, né? Mas vamos mudar para deixar mais equilibrada, vamos mudar para passar um recado melhor para a organização, vamos mudar para que as metas sejam estimulantes e não desestimulantes da atuação das pessoas, que esse é outro ponto também, né? Por muito tempo, talvez em PVA a gente tivesse metas que a pessoa olhava e falava, ou já está batida, a meta financeira no meio do ano ali já sabia se a gente estava batendo ou não, ou ela olhava para aquela meta e falava, bom, faltam 3, 4 meses pro ano, a gente não vai bater mesmo, então eu não preciso me esforçar tanto porque essa meta é impossível e etc. Então até uma coisa legal que a gente fez foi quebrar semestralmente isso, até para a gente ter metas diferentes pro semestre, para gerar um engajamento maior e a gente ter essa imprevisibilidade, esse frio na barriga gostoso e estimulante que é até o final do semestre a gente ainda tá correndo pela meta, né? Para não ser aquele negócio, batemos com 6 meses, então agora podemos todo mundo tirar férias coletivas aqui, que o barco já chegou onde deveria, né? Perfeito. Eu costumo dizer que nenhum bom relacionamento termina do nada, né? De forma abrupta, seja ele com o cliente, seja com um associado, com um sócio, com esposa, né? Ninguém vai chegar do nada e falar, não quero mais. Você já vai ter ali sinais, feedbacks, etc. E a gente vê muito quando a gente faz planejamento de estratégia, a gente faz entrevistas individuais com as lideranças. E nessas entrevistas a gente fala, poxa, as pessoas sempre trazem isso, poxa, eu já falei isso algumas vezes e tal, mas acabou não sendo... O importante é o que você faz com esses feedbacks que você recebe, né? De, pô, vamos ajustar isso aqui, não vamos ajustar, mas não considerar aquilo como, cara, a regra é essa, this is what it is, e obrigado pelo seu feedback, mas não tem como mudar. Eu acho que a gente está num contexto, um mercado altamente competitivo que precisa ter esse olhar atento para entender quais mudanças fazem sentido e quais precisam eventualmente ficar para depois, mas sempre considerando, né, esse olhar atento que você demonstrou que vocês trouxeram. Então, super bacana. Luiz, vamos chegando para a nossa reta final. A gente tem agora as perguntas, papum, né? E que eu quero fazer para você, começando por crescer até certo ponto ou o céu é o limite?
Crescer até certo ponto, para nossa estratégia, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente sente que às vezes até um certo receio dos clientes vocês estão indo muito bem, será que vocês vão crescer muito e eu vou perder esse sentimento de que estou acionando alguém com ampla disponibilidade, com conhecimento especializado muito forte, né? Então, na nossa trajetória, a gente vem de um lugar em que a gente exerceu função de liderança técnica e de equipe muito jovem na nossa carreira, muito cedo na nossa carreira, e foi uma liderança que a gente não conseguia controlar o crescimento da equipe do escritório nessas frentes, né? Especialmente proteção de dados, na época ali de pré-LGPD, que foi um boom, a gente estava no escritório pioneiro nessa frente, e aí foi muito interessante porque a gente viu o que é um crescimento rápido e viu as dores desse crescimento rápido que a gente sentiu lá atrás e que a gente não quer replicar, né? Então, o crescimento saudável para a gente, ele é o norte, até porque acho que o que nos diferencia talvez da média de mercado é que a gente sempre está olhando não para sucesso como número, não como no lucro máximo, mas como lucro ótimo. E até nesse ponto, às vezes o número ele pode maquiar algumas coisas, né? Então, quantas pessoas você tem na sua equipe? Eu tenho 30. Pô, 30 significa que você vai ter algumas pessoas que não estão performando tão bem. Vão ter pessoas que, a depender de quem o cliente ligou lá e entrou numa reunião e falou não vão ser os top 5 daquelas 30 pessoas. Então, vão ter desafios de entrega ali naquela equipe de 30 pessoas, vão ter desafios, inclusive, de saúde mental dos líderes e de carga mental, né? Não tem como você desligar, tirar férias, dormir em paz com 30 pessoas na sua equipe, porque isso significa que você tem 30 pessoas. Quantos clientes ativos você tem que você está cuidando e liderando ali e que amanhã vão poder te perguntar como que está aquele projeto, você não vai saber nem qual das 30 pessoas você vai ter que acionar ali para descobrir aquela informação, para entrar na reunião e etc. A gente viveu um pouco disso na nossa carreira e é algo que a gente não gostaria de replicar. Até por isso a gente criou um boutique, porque acho que em estruturas maiores você acaba sendo, e acho que é natural, não tem certo ou errado aqui, tem o que é certo pra gente, que a gente quer pra nossa carreira, né? Eu acho que esses modelos dão super certo, tanto que estão aí, são também líderes, são referências pra gente também, formaram muito da nossa trajetória profissional até aqui, mas é um modelo que pra gente as dores não compensam o bônus de você ter esse faturamento alavancado com base num alto volume de demandas, né? E a gente sente que também é um receio dos nossos clientes, só não vão por esse caminho. Eu contratei vocês justamente por vocês não irem por esse caminho, né? Então a gente tem que equilibrar muito. Claro que crescimento é uma coisa que é difícil de controlar, é romântico você falar não vamos crescer, mas amanhã chegou uma proposta que te demanda contratar mais 5 pessoas e vai te trazer um faturamento ali absoluto relevante, como que você coloca esse freio, né? Como é que você pisa nessa embreagem para mudar a marcha, né? Então acho que tem esse desafio sim na prática, mas pra gente assim é vital. A gente nasceu como um DNA boutique, a gente quer preservar isso, e o crescimento sustentável nesse sentido, ele é muito importante pra gente, né? Então a gente prefere crescer em margem do que em número. E para isso eu tenho que até, às vezes, reduzir número, no sentido de que, cara, amanhã eu poderia fazer o mesmo trabalho com mais 30 pessoas, ia ser super fancy, até pros rankings que a gente comentou aqui, né? Às vezes eu pergunto, sua equipe aumentou? Não, mas eu tô conseguindo fazer igual ou mais com a mesma equipe. Significa que eu melhorei minha equipe, que eu tô mais eficiente, que a galera evoluiu dentro de casa, que tá ganhando mais, tá performando melhor. E por que essa não é a melhor métrica do que eu simplesmente ter mais 10, 15, 20, 30, 40 pessoas na minha equipe, que amanhã eu não sei o que está acontecendo mais no escritório, o cliente liga esperando falar com o sócio, esperando que ele saiba o que está acontecendo, e o cliente sente que o sócio está totalmente alheio da operação. Eu acho que isso contamina muito a saúde de uma operação boutique. Eu acho que isso arruinaria um pouco esse reconhecimento que a gente conquistou nos últimos 5 anos. Boa. E quando você olha para a prospecção, você acha que isso é um dom ou uma obrigação? É uma obrigação. Eu acho que tem perfis de pessoas que lidam melhor com essa obrigação, mas não chega a ser um dom. Então, é claro que tem pessoas que são mais desenvoltas, pessoas que gostam da exposição pública, mas eu sou um bom exemplo de que não é um dom, porque assim, eu sempre fui a pessoa mais tímida da escola, eu sempre fui a pessoa que era técnica, eu me formei sendo super técnico e CDF, no sentido de, o meu sonho era construir a melhor, estava no contencioso na época, hoje a gente nem faz tanto, e meu sonho era escrever a melhor petição da vida e ganhar aquele caso e etc. Eu não me via até despachar com o juiz, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Como que eu vou eu sei me expressar muito bem por escrito, agora verbalmente ir lá, dar a cara a tapa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um evento, né, público, eu estava no primeiro ano ou segundo da faculdade, um colega meu do escritório falou, vai lá, você sabe muito sobre esse tema. Cara, eu tive gastrite, eu fui parar no hospital de nervoso, cara, como é que eu vou falar em público? Eu sempre fui ruim. Sabe o trabalho da escola? Eu fazia todo o trabalho para não ter que apresentar. Alguém apresentava, eu ficava lá. Então eu era a última pessoa da fila ali para ser bom em captação e etc. Mas a carreira jurídica me levou a isso. Eu sou muito grato, inclusive, pelo Opsi Bloom e depois pelo Daniel, que são escritórios que a gente, além
também só para falar, para deixar todo mundo justo aqui, né? Eu comecei no VPBG, minha trajetória, muito mais técnica e etc. Formei lá, virei Júnior 1 ali, depois fui pro Opsi Bloom, e o Opsi Bloom eu cheguei lá como Júnior, e em pouco tempo eu estava fazendo prospecção, eu estava em grandes eventos, eu estava em palestras, e isso me liberou um lado que eu nem sabia que eu existia, que era o lado da captação, o lado de se expressar em público, o lado da oratória, que estava despertado em mim. Mas assim, se me perguntasse naquela época, eu ia falar, é dom e nunca é para mim. E hoje eu falo, não é dom. Eu acho que tem perfis um pouco mais avançados já para exercitar isso. E dentro do escritório hoje em PVA, a gente tem um sócio especificamente dedicado, que é o Pedro, que foi o nosso sócio promovido dentro de casa a sócio já faz uns 2 ou 3 anos, que cuida especificamente dessa frente de desenvolvimento de novos negócios dentro do escritório, né? Então, a gente profissionalizou e procedimentalizou essa frente de rotina de prospecção justamente por entender que não é só um dom, é um processo, é algo que você precisa praticar e colocar no dia a dia da tua operação, né? Boa, acho que você já falou um pouco das outras 2 perguntas, que é o que são as suas principais referências e o que você fez para chegar até aqui, né? Mas se você quiser complementar ou deixar um recado aí para o pessoal, para essa reta final da nossa conversa, fique à vontade. Eu acho que o recado final que fica, né, assim, quem quer empreender no direito, eu acho que a gente pode tentar praticar isso sem tanto dar a desculpa de que é um mercado super conservador que não vai receber bem o empreendimento, né? É uma coisa que quando a gente conversava, né? Na verdade, essa decisão foi muito rápida, né? Da gente abrir Prado Vidigal. Foi meio que de sopetão a gente decidiu que a gente abria o escritório e abriu. Mas quando a gente comentava essa decisão e falava com pessoas que tinham esse frio na barriga de empreender, achavam como loucura, até por ser na pandemia e etc. E a gente é prova viva de que o direito, né? O mercado jurídico, hoje, ele assume e aceita e abraça muito bem novos escritórios, abraça muito bem pessoas que vão para um escritório menor e seguem suas formas diferentes de fazer, né? Então, assim, a gente não pode colocar a culpa no mercado, falar, eu não vou empreender, eu não vou profissionalizar meu escritório, eu não vou abrir porque não, o mercado não comporta isso, o mercado comporta. A gente entrou numa área super competitiva, foi dos últimos escritórios a entrar nessa área, por mais que em outras estruturas a gente já estava nela há algum tempo e tenha sido talvez pioneiro nessa prática, mas enquanto selo Prado Vidigal, a gente foi dos últimos a entrar. E sendo dos últimos a entrar, a gente conseguiu ser muito bem abraçado por clientes, que para o cliente é bom ter uma nova opção também, né? Então, acho que para o mercado é bom. A gente gosta quando surgem novos concorrentes, né? Recentemente surgiu o VLK, que é de amigos nossos hoje, que é o do Rony Vanzoff, do Caio Lima, da Gisele. E a gente vê isso como muito bom, porque primeiro que legitima o movimento de existir nos boutiques, né? Então, é um mercado mostra que aceita bem, né? exato, especialmente nos nichados. Acho que aceitam muito bem o boutique. É mais gente pra gente trocar de igual para igual, é gente que consegue sentir um pouco os nossos desafios, etc. E a gente que valida que o mercado aceita hoje esse empreendimento, né? Esse poder de empreendedorismo, né? Exato. Então, acho que esse é o recado. Dá para empreender, dá para abrir escritório, dá para chegar no topo relativamente rápido, claro que com muito esforço e com muita profissionalização, encarando gestão como parte do dia a dia da obrigação do sócio e não como, no meu tempo livre vou pensar nisso, enquanto isso vou tocando. Acho que a grande pegadinha é essa, né? Encarar a gestão do escritório como gestão simplesmente de demanda de cliente, não é só isso. Claro que isso é o feijão com arroz, o prazo entrou, o prazo precisa sair bem feito, mas investir na experiência do cliente, investir em profissionalização, pensar na estratégia, fazer disso um MBA na prática aqui de gestão, eu acho que é o grande diferencial que faz o mercado aceitar ainda melhor que existam novas opções aí do mercado jurídico, né? Onde é que o seu escritório quer estar daqui a 3 a 5 anos? Essa é uma pergunta que poucos sabem responder, mas que é necessária para que seja feita essa reflexão entre os sócios frequentemente, né? Para que não fique só ali uma eterna entrega de demanda, de atender cliente, etc., mas sem muito saber para onde você está indo. Muito bom. Fernando, muito obrigado aqui pela sua presença, adorei a nossa conversa. E esse foi mais um episódio do Além da Lei, oferecido pela FGX, empresa referência em consultoria para escritórios de advocacia. Se você ainda não nos acompanha no Spotify, no YouTube, passe a nos acompanhar, teremos episódios quinzenais com grandes referências no mercado jurídico. E é isso, obrigado, Fernando, até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernando. Foi um prazer. Valeu. Boa.